Fala, fiel torcida! Estamos juntos mais uma vez para vibrar e compartilhar a paixão que une todos nós corintianos. Hoje, o clima está fervendo, e as especulações dos bastidores do Sport Clube Corinthians Paulista estão pegando fogo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita agora, já deixa seu like e ativa o sininho para não perder nada do que acontece com o nosso timão. Afinal, a cada dia a história do Corinthians se enriquece com novas emoções e desafios. Agora, vamos ao que interessa. O assunto do momento é a disputa acirrada pelo lateral esquerdo Wendel, do Porto. Isso mesmo, a joia que faz os torcedores sonharem e os rivais tremerem. A notícia chegou com força total e promete esquentar os ânimos nas arquibancadas. O jogador, que já provou seu valor na Europa, é visto como um reforço crucial para o nosso elenco e, claro, uma grande tirada estratégica na batalha que temos pela frente. Wendel não é apenas mais um jogador, ele é um talento que brilha no futebol europeu. Com uma trajetória consolidada no Porto, esse lateral esquerdo se destacou tanto defensivamente quanto ofensivamente, trazendo uma dinâmica que poderia transformar o nosso sistema de jogo. A qualidade dele não precisa ser discutida, sua habilidade em apoiar o ataque e voltar para ajudar na defesa é algo que poderia dar um novo ar ao nosso time. Imaginem só, fiel. Um jogador que pode agregar experiência e qualidade em uma posição que sempre foi crucial para o Corinthians. Essa disputa não é só sobre um jogador, é sobre a própria essência do nosso clube. O Timão, com sua história rica e sua torcida apaixonada, sempre se destacou por formar equipes competitivas e cheias de garra. Agora, a luta para contratar o Wendel representa mais do que um reforço, é uma reafirmação do nosso compromisso em brigar por títulos e conquistar grandes feitos. Sabemos que a concorrência é pesada, especialmente com o rival tricolor no encalço, mas essa é a hora de mostrar a força da fiel e a mística do nosso amor pelo Corinthians. E como isso tudo afeta a nossa torcida? A emoção está no ar. A ideia de trazer um jogador desse calibre provoca um misto de esperança e ansiedade nas arquibancadas. A fiel vive e respira essa paixão, e cada rumor sobre contratações é como um gol marcado. O que não falta é expectativa, e os torcedores já começam a imaginar como seria ver Wendel vestido com a camisa alvinegra, correndo pelo gramado da arena, com a fiel em peso gritando seu nome. Além disso, precisamos lembrar que o cenário atual não é fácil. O Corinthians está em um momento de transição, buscando se reerguer e voltar a ser uma potência no futebol brasileiro. A pressão é grande, e trazer um jogador como Wendel pode ser o diferencial que precisamos para alavancar nosso desempenho nas competições. Cada jogo conta, e o desejo de ver o Timão novamente nas principais disputas do país e da América é o que nos move. Nosso treinador, que já demonstrou ter uma visão tática aguçada, pode encontrar em Wendel não apenas um jogador para a lateral, mas um aliado para potencializar o esquema que ele tem em mente. A versatilidade do jogador, que consegue atuar em diferentes sistemas táticos, é algo que o torna ainda mais atraente para o nosso elenco. E a pergunta que fica é: estaremos prontos para essa guerra? A luta por um jogador com as características de Wendel é um reflexo do que queremos para o futuro do Corinthians. E aí, fiel, o que vocês acham? Estamos prontos para essa disputa? A expectativa está a 1000, e cada comentário conta. Vamos encher aqui a seção de comentários com nossas opiniões, esperanças e até mesmo temores sobre o que está por vir. O Timão precisa de você, e juntos somos mais fortes. Vamos para o próximo capítulo, onde vamos explorar as características táticas do nosso possível reforço, Wendel. Contempla, fiel torcida. Agora que já estabelecemos o cenário da disputa pelo lateral Wendel, é hora de mergulhar nas suas características táticas e de entender como ele pode se encaixar perfeitamente no nosso Corinthians. A expectativa é grande, e cada detalhe pode ser o que fará a diferença nos jogos que estão por vir. Afinal, estamos falando de um jogador que não é apenas um lateral esquerdo, mas um verdadeiro box-to-box, que pode agregar muito ao nosso meio de campo. Wendel, formado nas categorias de base do Grêmio, fez seu nome no futebol europeu jogando pelo Bayer Leverkusen antes de se transferir para o Porto. Ele traz consigo a experiência de jogar em ligas altamente competitivas, onde teve a chance de se desenvolver e aprimorar suas habilidades. E o que isso significa para o Corinthians?
Simples. Estamos diante de um atleta que sabe como lidar com pressão e adversidades, algo que a nossa torcida conhece muito bem. Um dos pontos mais impressionantes na carreira de Wendel é sua capacidade de apoiar o ataque. Ele não se limita a ficar apenas na defesa, ao contrário, ele é um jogador que adora subir ao campo adversário, apoiando as jogadas e criando oportunidades de gol. Com sua velocidade e habilidade em cruzar a bola, ele poderia se tornar um verdadeiro pesadelo para as defesas rivais. Imagine Wendel na lateral, avançando em velocidade, criando jogadas e proporcionando opções para os nossos atacantes. É isso que queremos ver, não é mesmo, fiel? E não podemos deixar de mencionar sua qualidade defensiva. Wendel tem um bom posicionamento e um senso de antecipação que o ajuda a cortar jogadas adversárias antes que se tornem perigosas. Ele é forte em duelos individuais e possui um bom senso de marcação, o que é crucial em um futebol cada vez mais dinâmico e veloz. Isso significa que, além de contribuir para o ataque, ele também dará uma segurança a mais para o nosso sistema defensivo. O que, convenhamos, é uma necessidade premente, dado que temos visto em alguns jogos. E como ele se encaixaria nas táticas do nosso treinador? Sabemos que o estilo de jogo do Corinthians pode variar de acordo com o adversário, e a versatilidade de Wendel seria um trunfo em diferentes sistemas táticos. Ele poderia atuar em um esquema mais defensivo, como um lateral tradicional, ou ser utilizado como ala, em um sistema que priorize a posse de bola e a construção de jogadas. Isso daria ao nosso treinador uma gama de opções, permitindo que ele se adapte às circunstâncias do jogo. E com um elenco tão talentoso, ter uma peça desse nível pode ser o que faltava para encontrarmos o caminho das vitórias. Vamos ser sinceros, a torcida corintiana sempre exigiu grandes desempenhos de seus jogadores. E Wendel não seria diferente. Ele chegaria com a responsabilidade de brilhar e, ao mesmo tempo, de fazer a diferença em um time que busca se reerguer. Isso traz uma pressão considerável, mas também uma oportunidade incrível de mostrar seu valor e conquistar a confiança da fiel. A história do Corinthians é cheia de jogadores que chegaram como apostas e se tornaram ídolos. Será que o Wendel pode se juntar a esse seleto grupo? Agora, enquanto analisamos tudo isso, é fundamental refletir: o que vocês acham, fiel? Será que o Wendel, com suas características e potencial, é o jogador ideal para o nosso timão neste momento? Estamos prontos para receber esse craque e transformá-lo em um ícone do nosso clube? Vamos continuar a discussão nos comentários, porque a paixão pelo Corinthians é o que nos une. E antes de passarmos para o próximo capítulo, é hora de relembrar que a luta por Wendel não é apenas por um jogador, mas por um futuro promissor para o nosso amado timão. Agora, vamos explorar um ângulo que muitos torcedores estão se perguntando: o cenário de transferências. Fala, fiel. A corrida pelo lateral Wendel não é só uma questão de qualidade em campo, mas também de estratégia de mercado. E isso nos leva a uma reflexão profunda sobre o que essa disputa revela sobre o Corinthians e seus rivais. É hora de analisar como o timão se posiciona em meio a essa guerra por um dos laterais mais promissores do futebol. Primeiramente, é importante entender que o mercado de transferências é um jogo de xadrez, onde cada movimento pode definir o futuro de um clube. Os bastidores estão sempre agitados, com clubes monitorando jogadores e buscando garantir os melhores talentos disponíveis. E quando se trata de Wendel, a disputa não é apenas entre o Corinthians e o Tricolor. Outros clubes também estão de olho na joia do Porto. É uma verdadeira batalha de gigantes, e cada clube busca reforçar seu elenco para conquistar títulos. E o que isso diz sobre o Corinthians? A busca por Wendel demonstra que o clube está determinado a se reestruturar e voltar a brigar na parte de cima da tabela. O timão tem uma torcida faminta por conquistas, e trazer um jogador de qualidade como Wendel é um sinal claro de que estamos dispostos a investir no futuro. Isso pode ser um indicativo de que a diretoria está comprometida em não apenas manter o nível de competitividade, mas em elevá-lo. No entanto, também precisamos considerar as implicações financeiras dessa corrida. O valor de mercado de Wendel é alto, e garantir sua contratação exigirá um esforço significativo por parte do Corinthians. Isso levanta questões importantes sobre orçamento e planejamento financeiro. Será que estamos prontos para fazer esse investimento?
Ou será que essa disputa poderá abrir brechas para que outros clubes se fortaleçam ainda mais? O que está em jogo aqui é muito mais do que um único jogador, é a construção de um elenco competitivo para a próxima temporada. Outra questão que merece destaque são as comparações com outros jogadores da posição. O mercado está recheado de laterais talentosos, e o Corinthians terá que avaliar se o Wendel realmente é o melhor investimento, considerando as opções disponíveis. Jogadores como Alex Telles, que brilha no Sevilha, e outros nomes já consagrados no Brasil estão no radar de muitos clubes. Isso gera um clima de tensão, pois cada movimento nesse mercado pode decretar vitórias ou derrotas em campo. Além disso, essa corrida por Wendel também revela a rivalidade acirrada entre Corinthians e Tricolor. O São Paulo também está de olho na contratação do lateral, e isso adiciona um tempero extra à disputa. A rivalidade entre os clubes é histórica, e a ideia de ver um jogador de talento como Wendel vestindo a camisa de um rival é algo que deixa Fiel em alerta total. Precisamos garantir que esse reforço não siga para o lado errado, porque a história do Corinthians é marcada por derrotas que doem até hoje. E agora, Fiel, o que vocês pensam sobre a disputa acirrada por Wendel? Acham que o Corinthians deve investir pesado para garantir esse talento a qualquer custo, ou seria mais prudente olhar para outras opções? A troca de ideias é fundamental. Vamos manter essa conversa fervendo nos comentários. Precisamos discutir estratégias e expectativas, pois o futuro do nosso timão depende de cada um de nós. Chegamos ao nosso último capítulo, mas as emoções estão longe de terminar. Agora, vamos integrar todos os ângulos que exploramos até aqui e refletir sobre o futuro do Corinthians, com ou sem Wendel. O que está em jogo é muito maior do que o simples ato de contratar um jogador. Estamos falando da construção de uma equipe que possa escrever novos capítulos na gloriosa história do nosso timão. A luta por Wendel nos mostrou a importância de termos um elenco forte e competitivo, capaz de enfrentar os desafios que virão pela frente. A pressão e a expectativa da torcida são palpáveis, e isso só reforça o desejo de ver o Corinthians de volta ao caminho das vitórias. Cada contratação, cada jogador que chega, traz consigo a esperança de dias melhores, e o Wendel poderia ser a peça que falta para completar esse quebra-cabeça. É interessante notar como a busca por reforços como Wendel reflete o desejo do Corinthians de se reerguer em um cenário cada vez mais competitivo. O futebol brasileiro é uma arena em constante evolução, onde clubes se fortalecem e investem pesado para conquistar títulos. O timão não pode ficar atrás. Precisamos de jogadores que não apenas tenham talento, mas que também estejam dispostos a vestir a camisa com orgulho e dar o seu melhor em campo. A Fiel merece isso. Além disso, o impacto emocional da torcida é algo que não pode ser ignorado. A paixão dos corintianos é uma força poderosa, e cada novo rumor ou contratação é como uma centelha que reacende as esperanças. Wendel, com sua trajetória de sucesso e talento, poderia ser o ídolo que a Fiel tanto deseja. Imaginemos o cenário: um lateral que chega com garra, que sabe como lidar com a pressão e que se entrega de corpo e alma ao timão. Isso, sem dúvida, poderia fazer toda a diferença. Mas, ao mesmo tempo, precisamos estar preparados para a possibilidade de que essa negociação não se concretize. O futebol é imprevisível, e muitas vezes as coisas não acontecem como planejado. Se o Wendel não vier, o que será do nosso Corinthians? Precisamos olhar para dentro e avaliar o que temos. O elenco é forte, e a base está ali, mas será que é suficiente? Essa é uma pergunta que deve ser feita agora, enquanto a febre da contratação ainda está quente. E para encerrar, fica a reflexão: o que a Fiel espera do futuro? Estamos prontos para abraçar um novo ciclo e continuar apoiando nosso time independente das circunstâncias? É fundamental que continuemos juntos, pois a força do Corinthians está na sua torcida apaixonada. Vamos seguir vibrando e torcendo, porque, no fim das contas, somos todos parte dessa história. Então, Fiel, o que acharam do que discutimos hoje? Wendel é a solução dos nossos problemas ou devemos olhar para outras opções? Deixem suas opiniões aqui nos comentários. A batalha pelo lateral pode ser apenas o começo de uma nova era para o Corinthians. E não esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o like. Vamos juntos! Até a próxima!